Se você está por dentro do universo gamer, provavelmente já sabe que nos últimos anos a Sony vem colecionando várias decisões ruins. E algumas escolhas são tão estranhas e desconectadas da realidade que muito provavelmente alguns de vocês vão sair desse vídeo com vontade de tacar o PlayStation 5 pela janela. Mas obviamente que ninguém aí vai fazer isso, afinal de contas a gente não quer arriscar machucar alguém que possa estar passando lá embaixo. Então para esse vídeo eu decidi selecionar as 9 piores escolhas da Sony nos últimos anos, e eu confesso para vocês que é tanta escolha ruim que é até difícil dizer qual é a pior. E justamente por isso não levem tanto em consideração a ordem dessa lista, mas sim o conteúdo dela. Em nono lugar eu coloquei o cancelamento de Days Gone 2. E eu não sei para vocês, pessoal, mas pelo menos para mim o Days Gone foi um dos melhores jogos do PlayStation 4. O gráfico era bom, a gameplay era legal, explorar o mundo com a moto era bem prazeroso, a história era interessante. E aproveitando que eu falei da história, vale mencionar que o Days Gone tem um final secreto que, particularmente falando, eu achei incrível e deixou escancarado que a ideia era sim ter uma sequência para Days Gone. E sim, eu sei que o jogo passou por alguns problemas durante o lançamento, mas mesmo com esses problemas, o jogo conseguiu construir uma base bem sólida de fãs esses que aguardam até hoje por uma sequência. Então apostar em Days Gone 2 provavelmente seria uma escolha sensata por parte da Sony. Mas é agora que vem a pior parte, pois segundo Jeff Ross, que foi um dos diretores do primeiro jogo, a sequência custaria em torno ali de 150 milhões de dólares. Mas adivinha o que a Sony preferiu fazer? Em vez de apostar em Days Gone 2, eles mandaram a Bend Studios, que é a desenvolvedora do jogo, focar em um jogo multiplayer 100% inédito. E segundo esse diretor, a Sony teria investido pelo menos 250 milhões de dólares no desenvolvimento desse multiplayer. Ou seja, muito mais caro se comparado ao que Days Gone 2 provavelmente custaria. E agora vem a grande cereja do bolo, pois a Sony já confirmou que esse multiplayer também foi cancelado. Ou seja, a gente não vai ter esse jogo multiplayer, não temos Days Gone 2 e não temos mais nada. E sei lá quando a gente vai ter um jogo novo da Bend Studios. Em oitavo lugar, como uma das piores escolhas da Sony, eu coloquei o fechamento da Evolution Studios. Para quem não conhece, o último jogo que eles lançaram foi o Drive Club, lá no início da geração do PlayStation 4. E o caso deles é até meio parecido com o Days Gone, pois o Drive Club durante o seu lançamento também passou por alguns problemas, e talvez isso fez a Sony ali ter a vontade de fechar o estúdio. Mas o que me incomoda aqui é o seguinte, como eu falei, o Drive Club foi lançado no início da geração do PlayStation 4. Isso significa que o jogo estava sendo desenvolvido na geração do PlayStation 3, e mesmo assim, mesmo sendo um jogo antigo, ele consegue ser visualmente muito impressionante, mesmo hoje em dia, em vários aspectos diferentes. Os efeitos climáticos são muito bem feitos, especialmente o efeito da chuva batendo no para-brisa do carro, como vocês podem ver através dessas imagens. É algo tão bem feito que mesmo mais de 10 anos no futuro, eu diria que nenhum jogo conseguiu superar esse efeito. E os elogios não param por aí. Os efeitos de reflexo também são sensacionais. Você consegue ver o cenário refletindo no capô do seu carro, os veículos da frente refletindo no chão molhado, o cenário refletindo nas poças de água e até mesmo o arco-íris no céu reflete no capô e na água no chão. E tudo isso sem usar Ray Tracing. Ou seja, estamos falando aqui de um estúdio que, em termos de tecnologia gráfica, com certeza estava à frente do seu tempo. Daí eu fico pensando aqui comigo, caramba, como é que seria um jogo desse estúdio para o PlayStation 5? Ou então para o futuro PlayStation 6? Provavelmente seria algo incrível visualmente falando, mas infelizmente a gente nunca vai descobrir porque a Sony infelizmente decidiu fechar o estúdio. Em relação à sétima escolha, eu acredito que muitos não vão concordar comigo, mas mesmo assim eu vou falar, então vamos lá. Para mim foi um erro por parte da Sony ter cancelado o multiplayer do The Last of Us Part 2 e os motivos são o seguinte. É muito óbvio que os fãs da Sony preferem jogar um jogo que tenha um bom modo história do que ficar preso em um multiplayer qualquer. Mas dentro da própria comunidade PlayStation existia uma exceção que era justamente o multiplayer do The Last of Us Part 2. E o motivo é bem fácil de entender. O primeiro jogo já tinha um modo online e por mais que ele não tenha feito tanto sucesso como o
modo história, mesmo assim ele conseguiu construir uma base bem sólida de jogadores esses que continuam jogando o game até hoje. E tem mais um detalhe aqui, jogos de sobrevivência online, como é o caso do The Last of Us, sempre chamaram muito a atenção da comunidade, especialmente do público de PC. E se a gente parar para analisar, vai ver que a maioria desses jogos não são aqueles AAA de grande investimento pesado, sabe? Ou seja, pessoal, a Sony aqui tinha a oportunidade de explorar um estilo de jogo que a comunidade adora e que com certeza ainda tem muito a ser explorado. Mas não, né? A Sony preferiu cancelar o multiplayer do The Last of Us Part 2 para apostar em Concord, um jogo que quase ninguém tinha interesse. E aproveitando que eu falei em Concord, com certeza ele iria entrar nessa lista como uma das piores decisões da Sony. E eu nem quero ficar aqui perdendo muito tempo falando desse jogo, mas gostaria de deixar claro que, pelo menos para mim, Concord é um dos maiores fiascos da história dos games. É inacreditável que uma empresa do porte da Sony tenha lançado um jogo 100% online que não tenha durado nem sequer 2 semanas direito. E o mais grave disso tudo é que, segundo os rumores, o Concord teria custado cerca de 400 milhões de dólares para a Sony. E honestamente falando, eu não duvido desse valor, tá? Porque a gente tem que lembrar que a Sony teve que comprar o estúdio, o que com certeza foi aqui alguns milhões de dólares, e além de comprar o estúdio, teve que bancar o desenvolvimento do projeto, o que com certeza foi mais alguns milhões de dólares. E só para vocês terem uma ideia do tamanho do absurdo, o jogo The Last of Us Part 2 custou para a Sony 220 milhões de dólares, ou seja, com esse valor que talvez eles tenham gastado em Concord, eles poderiam fazer quase 2 games do tamanho do The Last of Us Part 2. A quinta decisão ruim que eu preciso comentar nessa lista é o excesso de relançamentos por parte da Sony, completamente desnecessários, especialmente no período atual. Para começar, o The Last of Us Part 1 e Part 2 já foram relançados tantas vezes que sinceramente eu até já perdi a conta. Mas obviamente que a Sony não parou por aí. A gente teve aí o remaster de vários jogos, Horizon Zero Dawn, Days Gone, Homem-Aranha, e a Sony chegou ao cúmulo absurdo de fazer um remake do Until Dawn, pessoal. Sério, assim, eu nunca vi ninguém pedindo remake desse jogo, mas a dona Sony foi lá e fez pra gente. E sem zoeira, pessoal, sério, às vezes parece que a Sony tá de sacanagem com a gente, porque ao invés deles fazerem relançamentos de jogos que a gente realmente tá pedindo, como é o caso de Bloodborne, ou então os de franquias esquecidas aí da época do PlayStation 3 ou PlayStation 2, não, a Sony fica fazendo remake e remaster de vários jogos recentes de PlayStation 4, que são jogos que de qualquer forma já funcionavam no PlayStation 5 via retrocompatibilidade. E uma coisa que eu queria deixar clara nesse momento é que se pelo menos a Sony ao mesmo tempo estivesse lançando aí vários jogos novos e inéditos, eu nem estaria reclamando dessa questão. O problema aqui é que a Sony nos últimos anos parece que quase só está sobrevivendo de relançamento de jogos antigos, que como eu falei nem são tão antigos assim, são jogos de PlayStation 4 que já funcionam no PlayStation 5. A quarta decisão ruim da Sony que eu separei para esse vídeo talvez seja um pouco polêmica, mas vamos lá. Eu considero um erro por parte da Sony estar lançando os seus exclusivos no PC, especialmente no momento atual. E eu sei que tem muita gente aí falando que a Sony tá certa, afinal de contas a Microsoft está fazendo a mesma coisa e para eles parece que tá dando certo. Também tem aquela argumentação lá de que não, a Sony vai ganhar mais dinheiro de qualquer forma, então isso é bom, mais jogadores vão ter acesso a mais jogos, afinal de contas vai estar alcançando outras plataformas. Enfim, eu conheço todos esses argumentos. Mas pelo menos no meu modo de ver, essa é uma visão meio simplista da situação e vocês vão entender agora o porquê. Atualmente a Sony ganha bilhões de dólares vendendo jogos multiplataformas dentro do ecossistema PlayStation. Então hoje em dia, se você compra qualquer jogo, como GTA, FIFA, Assassin's Creed ou qualquer outro jogo, a Sony ganha uma parcela desse dinheiro. Além disso, se você gastar dinheiro com qualquer microtransação, como por exemplo comprando uma roupinha lá no Fortnite, mais uma vez a Sony vai estar faturando uma fatia dessa grana. E a gente também não pode esquecer que a Sony ganha rios de dinheiro com os assinantes da PSN Plus. Ou seja, pessoal, a Sony ganha uma quantidade gigantesca de dinheiro vendendo jogos que ela nem sequer ajudou a produzir. E é agora que vem o grande problema disso.
Se a Sony começa a lançar todos os seus jogos no PC, é lógico pensar que no médio prazo a plataforma PlayStation vai perder relevância. Isso significa que daqui 5 anos, por exemplo, aquelas pessoas que compravam GTA, FIFA, Assassin's Creed ou qualquer outro jogo no PlayStation 5, talvez não compre mais dentro da plataforma da Sony, porque talvez a pessoa não tenha mais um PlayStation. Talvez agora as pessoas comecem a comprar na Steam, por exemplo, e com isso a Sony não vai ganhar mais nada com a venda desses jogos. Só que o pior vem agora, pois se a Sony estivesse pelo menos lançando grandes exclusivos, mesmo que fossem temporários, para o PlayStation 5, isso já ajudaria a dar uma amenizada na situação. Só que não é isso que está acontecendo. Ao mesmo tempo que a Sony está lançando vários dos seus exclusivos no PC, eles estão num ritmo extremamente lento de grandes lançamentos para o PlayStation 5. E isso só amplifica a sensação de que o PlayStation 5 está se tornando uma plataforma irrelevante. E na minha visão, se a Sony não fizer alguma coisa para mudar esse rumo, logo, muito provavelmente eles vão sentir um impacto muito negativo de todas essas escolhas que eles estão fazendo no momento. E eu tô fazendo esse vídeo aqui não para ficar de birra com a Sony, tá? Eu tô fazendo esse vídeo porque eu quero que eles lancem jogos, tenham bons produtos, assim como foi na geração do PlayStation 4, onde eles conseguiram entregar pra gente uma quantidade muito boa de lançamentos, sejam de continuações, como por exemplo Homem-Aranha, God of War, entre outros, e de franquias novas, como foi o caso aí do Days Gone, Horizon Zero Dawn e do Ghost of Tsushima. E finalmente agora a gente chegou no top 3, e aproveito esse momento para lembrar que também seria muito top se vocês pudessem deixar o joinha aqui embaixo, especialmente se estiverem gostando do vídeo, pois isso ajuda demais na manutenção do nosso canal e também para esse vídeo aqui alcançar uma maior audiência. E também dá uma olhadinha aqui embaixo, vejam se estão inscritos no canal para não perderem os próximos vídeos. E o que eu vou falar agora para vocês, com certeza é uma das coisas mais absurdas e que me irrita profundamente. E é aquele tipo de coisa que você vai ouvir e vai ficar, pô, com vontade de tacar o PlayStation pela janela, sei lá, porque eu acho uma falta de respeito muito grande o que eu vou comentar agora, que é o fato da Sony vender alguns dos seus jogos mais caros no PlayStation se comparado na Steam. Sério, pessoal, pensa aqui comigo. A gente já gastou uma grana alta no PlayStation 5. Provavelmente assina o PSN Plus. Talvez aí tenha comprado um controle extra, ou seja, a gente já está no ecossistema PlayStation e pagamos caro por isso. E ainda por cima existem alguns jogos da própria Sony que são mais caros no PlayStation se comparado à Steam. Eu não sei pra vocês, mas isso daqui eu acho o absurdo do absurdo. E eu não sei pra vocês, mas pelo menos pra mim o correto mesmo seria os jogos da PlayStation serem mais baratos no PlayStation, afinal de contas a gente já tá no ecossistema deles. Ou na pior das hipóteses, o ideal então seria o jogo ter o mesmo preço na Steam e no PlayStation 5, mas o fato de alguns jogos da Sony serem mais caros no PlayStation, realmente eu não consigo engolir. E só para vocês terem uma ideia, eu anotei aqui, no momento dessa gravação, o Returnal está custando R$100 mais caro no PlayStation se comparado à Steam. Outro jogo, a direção de diretor do Ghost of Tsushima, também está custando R$100 mais caro no PlayStation. O The Last of Us Part 2 Remaster está custando R$50 mais caro no PlayStation. E eu acho tudo isso aqui um grande absurdo. E sem querer ser chato, pessoal, mas quando eu paro e vejo esse tipo de coisa, às vezes eu me sinto até um pouco idiota, sabe? Porque, pô, eu comprei o PlayStation e tô pagando mais caro nos jogos do PlayStation se comparado a alguém que nem sequer tem a plataforma. Mas enfim, nem vou comentar mais muito sobre isso, senão eu vou me estender demais aqui. A próxima decisão ruim da Sony que eu separei para esse vídeo, muito provavelmente a maioria de vocês não conheçam, mas pelo menos para mim foi uma grande decepção e uma grande oportunidade que a Sony deixou passar. Para quem não conhece, na geração do PlayStation 4, a Sony lançou um jogo chamado Dreams, e resumindo, ele é basicamente um jogo onde você cria os seus próprios jogos e compartilha para a comunidade jogar. Mas a grande realidade é que o Dreams vai muito além disso. Dentro do jogo vocês podem modelar personagens do zero, criar cenários inteiros, programar a jogabilidade, definir a inteligência artificial dos personagens e até mesmo compor trilhas sonoras 100% originais.
tudo isso usando apenas os recursos que o jogo oferece. E existem algumas coisas bem impressionantes dentro do Dreams. Esses jogos do Mario que vocês estão vendo agora, por exemplo, a maioria com certeza iria achar que eu estou jogando em algum console da Nintendo, mas não, a realidade é que eu estou jogando diretamente de um PlayStation. E uma criação incrível que eu achei dentro do Dreams foi um pequeno jogo do desenho Coragem, o Cão Covarde, um desenho clássico que passava antigamente na TV. E esse jogo ficou extremamente caprichado, pessoal, e é uma amostra perfeita de como o Dreams é uma verdadeira pérola que a Sony simplesmente ignorou e jogou no lixo. Mas por que eu falo aqui que a Sony jogou esse jogo no lixo? O motivo é bem simples. Apesar do jogo ainda existir no momento dessa gravação, a Sony já confirmou que o estúdio que fez ele, que no caso foi a Media Molecule, já encerrou aí o suporte ao jogo e que já estão trabalhando em alguma franquia nova, ou seja, a Sony não está dando mais suporte a esse jogo. Mas o mais absurdo vem agora. Qualquer pessoa sabe que jogos de criação, como é o caso do Dreams, tem muito mais chance de fazer sucesso no PC se comparado a um console. Mas como a Sony é mestre em fazer cagadas, eles começam a lançar quase todos os seus exclusivos no PC, mas o Dreams, que talvez seja um dos pouquíssimos jogos que realmente precisava ser lançado no PC, esse daí a Sony simplesmente não lança, cara. É simplesmente incrível. E se você procurar na internet, vai ver que tem até rumores falando que a versão de PC já estava pronta, mas por algum motivo a Sony simplesmente não quis lançar. E eu gostaria de lembrar aqui de um fator muito importante. Atualmente, um dos jogos mais populares do mundo se chama Roblox. E adivinha? Roblox também é um jogo onde os usuários criam seus jogos e compartilham com a comunidade. E para vocês terem uma ideia, Roblox tem mais jogadores que Fortnite e fatura bilhões de dólares por ano. Daí vem a Sony, faz um jogo de criação que poderia ser sim um grande estouro no PC, mas ela desiste do jogo sem mesmo lançar no PC. Então vocês conseguem entender a oportunidade que talvez a Sony tenha deixado passar? E sendo bem sincero com vocês, se eu estivesse dentro da Sony e me colocassem a missão secreta de destruir a Sony por dentro, sem ninguém saber, eu estaria fazendo tudo o que a Sony está fazendo nesse momento. Então, tô te ligando aqui para dar uma super ideia que eu tive agora. E se a gente começar a lançar todos os nossos jogos no PC e ao mesmo tempo começar a diminuir o ritmo de novos lançamentos no PlayStation 5 e para completar com chave de ouro, a gente ainda por cima começa a cobrar mais caro em alguns jogos no PlayStation 5 se comparado aos jogos da Steam. E aí, o que achou da ideia? Mas o quê? Tu acha que o Dreams tem chance de fazer sucesso no PC? Então faz assim, ó, continua com a ideia, lança tudo no PC, mas menos esse jogo aí. O Dreams cancela, não precisa dar suporte, não precisa lançar aí, mais em lugar nenhum. O quê? Os nossos jogadores querem o quê? Que a gente relance Bloodborne? Não, tem uma ideia melhor. A gente vai entregar pra eles o remake de Until Dawn. Tenho certeza que eles vão adorar. Como é? Estão pedindo Days Gone 2 pra gente? Não, tive uma outra ideia. Cancela Days Gone 2 e manda o estúdio aí trabalhar em qualquer outro multiplayer por alguns anos e depois cancela o projeto sem nem sequer mostrar um trailer de gameplay pra ninguém, tá? Pode repetir aí de novo? O único multiplayer que a nossa base de fãs tem interesse é do The Last of Us Part 2? Então faz assim, ó, cancela esse multiplayer e aposta tudo em Concord. Esse sim vai fazer sucesso. Sério isso? Um dos jogos mais impressionantes graficamente do Play 4 é o Drive Club? E ele foi feito na geração do Play 3 por um estúdio nosso. Faz assim, ó, fecha esse estúdio e só isso, tá? Nem dá outro projeto, só fecha e encerrou ele. Pois é, pessoal, parece piada, mas não é. A Sony conseguiu fazer quase tudo ao contrário do que a gente queria. E finalmente a gente chegou na última decisão ruim da Sony nesse vídeo, mas antes de falar dela, eu gostaria de dar uma super dica para vocês que me acompanharam até esse momento, especialmente para você que talvez esteja pensando em comprar uma televisão nova para jogar jogos de videogames, e a dica é a seguinte: aqui embaixo no campo de descrição e no campo de comentários fixado, a gente vai estar colocando o link oficial do nosso canal, onde diariamente lá a gente coloca oferta de vários produtos, especialmente de televisões. Então sempre que aparece uma TV com de fato uma boa oferta em uma loja confiável, estamos sempre avisando para vocês e é completamente de graça para entrar e participar. E vale dizer que todo ano aqui no canal a gente compra várias televisões e a grande maioria delas a gente compra diretamente pelas ofertas que a gente posta lá para vocês, é 100% de graça para participar e além de televisões
onde a gente coloca vários outros produtos, como PlayStation, jogos e outros produtos que podem ser do interesse de vocês, e o QR Code também vai estar passando em algum local da tela, caso prefiram entrar por ele. Então é isso aí, aguardamos vocês lá. Então vamos lá, pessoal. A última decisão que eu deixei para esse final, eu coloquei ela no top 1, porque pelo menos para mim eu acredito fortemente que a escolha da Sony que eu vou mencionar agora teve um impacto também na maioria das outras coisas que eu mencionei nesse vídeo, que no caso foi o fato da Sony focar de forma excessiva no desenvolvimento de jogos online. Só para vocês terem uma ideia, em 2022 saíram notícias falando que a Sony estava desenvolvendo 12 jogos multiplayer ao mesmo tempo. Daí eu pergunto para vocês, como é que uma empresa sem experiência na área tem a coragem de investir em 12 jogos online ao mesmo tempo, sabendo que esse é um mercado extremamente competitivo e sabendo também que com certeza isso iria impactar no desenvolvimento de outros projetos? Todo mundo sabia que essa era uma escolha ruim, menos a Sony, e atualmente a gente já sabe que pelo menos metade dessa lista foi cancelada ou adiada. E uma coisa que me incomoda é que eu tenho certeza absoluta que a maioria de vocês que estão assistindo a esse vídeo, se estivessem na Sony lá, se fossem o presidente, se fossem a pessoa que manda, eu tenho certeza que a maioria de vocês com certeza teriam feito escolhas muito melhores. Ou alguém aí iria topar fazer 12 jogos multiplayer ao mesmo tempo. Ou alguém aí iria topar não fazer o Days Gone 2 para gastar muito mais tempo em algum projeto multiplayer qualquer. Ou alguém aí não iria querer fazer aí o remaster, o remake do Bloodborne para lançar o remake do Until Dawn, por exemplo. E eu até acho que a Sony poderia sim investir ali em 3, quem sabe no máximo 4 jogos multiplayer ao mesmo tempo. Mas 12, pô, 12 é sacanagem, né? Mas enfim, pessoal, esse foi o vídeo, essa foi a lista que eu separei para vocês, e eu gostaria de deixar claro que tudo que eu falei nesse vídeo é a minha opinião pessoal, então vocês também podem ficar à vontade aqui embaixo no campo de comentários para discordar de algum ponto desse vídeo, quem sabe para complementar com alguma informação. Com certeza eu sei que eu deixei passar alguma outra escolha ruim da Sony. Por exemplo, a Sony esse ano aí aumentou de novo o preço da PSN Plus, eu poderia ter mencionado isso. Além da Sony ter fechado a Evolution Studios, que eu já mencionei nesse vídeo, ela fechou outros estúdios importantes também. Também tem um fator ali da Sony ter lançado o PlayStation 5 Pro, talvez no momento que não precisaria, o PlayStation 5 Portal também, enfim, existem outras decisões da Sony bem questionáveis que eu poderia trazer para esse vídeo, mas eu decidi trazer essas 9, que pelo menos para mim são as 9 que mais me incomodaram nos últimos anos, mas enfim, tô bem curioso para saber a opinião de vocês, e lembrando, se gostaram do vídeo, não esqueçam do joinha, é extremamente importante para divulgar o nosso trabalho, contamos demais com o apoio de cada um de vocês, e também olha aqui embaixo novamente, vejam se estão inscritos no canal para não perderem os próximos vídeos, e aqui embaixo no campo da descrição e campo de comentários fixado vai estar o nosso link de ofertas lá do WhatsApp e do Telegram, então aguardamos vocês lá. Então o vídeo foi esse, valeu, falou e até a próxima!